falar de um tema aqui que eu considero muito importante, mas muito importante mesmo. E através disso, né? Através disso, revelar o porquê de tanta coisa, sabe, absurda. Tanta coisa absurda está acontecendo hoje no mundo evangélico, né? Tanta coisa que a gente olha assim e fala assim, nossa, eu vivi para ver esse tipo de coisa, né? Eu tô vendo coisas que, sei lá, há 5 anos atrás, seria impensado, né? Viver e ver o que está acontecendo hoje. E eu vejo que o nível de queda, né? O nível de queda do chamado evangelho atual tá cada vez mais profundo, mais rápido, mais avassalador e, sinceramente, o cenário é desanimador. Por quê? Por justamente não fazerem, e eu gosto de fazer esse tipo de vídeo aqui justamente por causa disso, porque eu pego o texto, eu não fico inventando coisas, eu pego o texto e leio o texto e mostro o texto escrito. E por isso, muita gente não gosta, inclusive, dos meus vídeos. Tem gente até que fala que eu falo demais, meus vídeos são longos, né? Inclusive, meu canal talvez nunca seja monetizado, porque eu não entro em nada de propaganda, de nada. Não aceito que façam propaganda de produto nenhum no meu canal. Não aceito propaganda nos meus vídeos. Não divulgo nada que eu não produza ou de algum colega meu que eu conheça a procedência. Então, o intuito é a palavra mesmo. É divulgar o evangelho, é alcançar almas, né? E isso para o sistema não é interessante. Aí você compara justamente com todos esses canais que você acha que são canais cristãos. Dá uma comparada, tá bom? Vamos ler aqui a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque ela é vida, viva, eficaz, traz a luz, tira da escuridão e não deixa a gente enganado. Olhando para o que está escrito aí, é assim, tranquilamente, eu poderia falar aqui umas 5 horas, tranquilo. Com a unção de Deus, tranquilamente falaria umas 5 horas aqui e mais sobre esse tema aí. Vamos ler o texto um pouquinho. Presta atenção, por favor, no que diz esse texto. Se vocês estiverem ouvindo alguma música assim, meio estranha, é porque aqui perto tem tipo um forró, um negócio tocando e não tem como evitar esse barulho, infelizmente. Mas vamos lá. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Poxa vida, só esse pedacinho aí, só esse pedacinho aí já falou, sabe, um caminhão de coisas, já trouxe à luz um monte de coisas
um monte de coisa. Eu vou ler de novo, porque o próprio texto, né? Ele se explica, né? Olha que interessante a palavra de Deus. Olha só. Também falamos. Eu estou pegando do versículo 13, eu poderia pegar do versículo 1, tá? Que os sentidos e os significados iam ser os mesmos, mas eu estou pegando do 13. Eu abri para pegar o do 14, né? Mas tô pegando do 13 para não ficar muito longo o vídeo, né? Por causa disso. Mas aqui, ó. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então vamos lá. Você já viu quanta gente, quantos exegetas, quantos hermeneutas, quantos homiléticos, quantos parafernálicos, quantos... E você pode inventar a sigla que você quiser, né? Quantos desses estudiosos estudam, e eu vou dizer um fenômeno que anda acontecendo nos nossos dias. Nunca houve uma época onde tivesse tantos estudiosos, mas tantos estudiosos, que os estudos servissem tanto para enganar quanto na nossa época agora, né? E infelizmente vai piorar, irmãos, vai piorar, tá? Porque Satanás, ele não está brincando de enganar. Tem homens e mais homens estudando profundamente a palavra, mas preste atenção, para enganar, não é para esclarecer, né? Por isso tome muito cuidado quando a pessoa fala assim, eu sou mestre em grego, eu sou mestre no aramaico antigo, eu sou... Cuidado, tá? Eu não estou dizendo para você não acreditar, mas estou dizendo que você tem que ter cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque ao longo das eras o diabo ele vem se aperfeiçoando no engano. Ele vem se aperfeiçoando no formato de enganar. Então, ele, sabendo que não vai conseguir retirar a palavra de Deus da terra, o que ele fez? Ele está usando a palavra de Deus ao longo de décadas, de centenas de anos, para enganar. Tá? Então a gente vê muitos homens que estudam. Você já reparou que nós estamos na era dos debates? Antigamente eu vi um debate chamado Vejam Só, né? Até acompanhei na época que o doutor Pedrosa, né? Foi um dos que começou a denunciar a questão de maçonaria nas igrejas, pastores envolvidos com maçonaria e tudo mais. Ali foi um divisor de águas também, né? Mas de lá pra cá, a coisa degringolou de uma tal forma que essa questão dos debates virou piada gospel. Por quê? Porque você vê que não é uma coisa para ter salvação de almas, é para ter um combatezinho de pseudos conhecedores das histórias, dos fundamentos, das bases, das origens bíblicas. É só isso. Porque você olha ali, é tão abissal, tão, sabe? Você olha os debates, você vê eles praticamente se degladiando em palavras, um para defender que Jesus volta antes da tribulação, o outro para defender que Jesus volta no meio, e o outro para defender que Jesus volta no final ou depois do final. Aí a gente já tira uma conclusão, né?
de que como é que o alinhamento bíblico é um só, o Senhor é um só, Deus é um só, o Espírito Santo é um só, mas ele vai oferecer 3 tipos de entendimentos corretos? Então, meus queridos, está tudo uma porcaria. Cuidado com o engano de Satanás. É isso que está acontecendo? É exatamente isso que está acontecendo. É muita heresia, muita falácia, muita bobagem, muito lixo, muito lixo, muito lixo, muito lixo sendo servido como pasto verdejante. E, como diz bem um amigo, né, um irmão em Cristo, o povo come aquilo que dão. Errado, né? Deveria saber e investigar que tipo de alimento está comendo, mas não. Você der porcaria, o povo come. Então nós estamos nessa época aqui, esse versículo que eu acabei de ler, esse texto que eu estou lendo aqui, ele está bem em voga, né? Vamos ler de novo um pedacinho. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. E quantos estão cheios da sabedoria humana, ensinando a rodo a Bíblia, a palavra, e totalmente sem o discernimento espiritual e também de espírito ou de espíritos, porque eles estão, sim, enganando através da sabedoria humana. Então, muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Sabe, eu sou de uma época em que a luz, para você ter uma ideia, preste atenção, vou tossir um pouquinho agora. Eu sou de uma época em que, preste atenção, você tem uma ideia, você vai ter uma ideia agora clara do que se tornou a igreja. Eu sou de uma época em que a luz da igreja era o Espírito Santo de Deus. Preste atenção, tá? Isso vem de Deus para você entender. Hoje, a igreja se tornou um lugar escuro que tem um profissional que trabalha como iluminador. O que você acha que é isso? Deus? É a evolução de Deus sobre uma igreja para que ela se modernizasse? Ou são atuações claras de demônios que foram ao longo dos anos lançando as suas pseudo-melhorias e pseudo-tecnologias para o melhor entendimento e bem-estar e conforto do povo? O que você acha? Então, nós estamos nessa era onde a sabedoria humana... Preste atenção no que eu vou te falar agora. Hoje, com o Espírito Santo ou sem Espírito Santo no culto, as pessoas não sabem a diferença, nem notam a diferença, porque na maioria deles o culto vai ser um show de igual forma. Não precisa do Espírito Santo lá. As técnicas de persuasão humana estão todas sendo muito bem empregadas. Está tudo fluindo. E fluindo para longe de Deus, é lógico. Mas está tudo fluindo. E quem discordar, que não frequente. Simples assim. A sabedoria humana chegou a um nível de engano de um patamar tão alto que as pessoas não sabem mais a diferença entre o que é Deus falando, o que é uma técnica de oratória. As pessoas não sabem o que é isso. Elas não sabem. Então aqui, ó, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Opa!
Aonde você está vendo aí, preste atenção, tá? Aqui estamos falando de uma igreja real, verdadeira, íntegra e guiada pelo Espírito Santo. Então, o diabo ele não pode tirar o Espírito Santo da terra, inclusive é um dos motivos pelo qual ele não pode também dominar totalmente, porque o Espírito Santo está aí. Ainda estamos aí, né? Mas aqui, ó. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Vamos pegar essa outra partezinha aqui, ó. Com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Aonde você está vendo? Eu estou te perguntando biblicamente. Por favor, tome cuidado antes de você pensar em responder essa pergunta. Aonde você está vendo realmente o Espírito Santo falar? Onde você está vendo realmente o Espírito Santo ensinar? Onde? Fala, na sua igreja? É? Você consegue ter um entendimento claro à luz da palavra de Deus e ter certeza da sua definição sobre essa pergunta? Porque uma das coisas que eu tenho percebido é que as pessoas têm muitas certezas, mas as certezas das pessoas são baseadas em coisa nenhuma. São baseadas no que elas ouviram falar. Não são baseadas, inclusive, principalmente, no estilo e modo de vida delas, porque elas não conseguem viver, elas exigem e julgam aquilo que elas veem, mas elas mesmas são hipócritas e não vivem. São hipócritas e não vivem. Então, como é que essas pessoas vão conseguir ter uma visão clara das coisas se elas mesmas têm a sua concepção e visão de mundo de Deus totalmente adulteradas? E agora? Como é que você consegue interpretar uma coisa que você de fato não consegue enxergar direito porque você não tem a profundidade necessária para que aquilo se desenrole, se desenlace, se desnude, para que a escama caia da sua frente e você consiga enxergar perfeitamente como Deus quer? Impossível? Não tem como. Por isso o mundo está como está. É impossível. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Coisas espirituais com coisas espirituais. Coisas espirituais com coisas espirituais. Agora você entende por que tanta espiritualização das coisas nas igrejas? Tudo é Deus falando. Tudo o Senhor manda te dizer. Tudo o Senhor manda te falar. Eu tenho recado de Deus para você. O Senhor Deus está dizendo. Eita lá, baixeia. E receba, e receba. E desenrola o rolo. E Deus está falando. E aí, coisas espirituais com coisas espirituais. Comparação, né? Aí os demônios pegam. E eles que acompanham você sabem, inclusive, qual foi o comportamento dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós. Acompanhou tudo. Sabe imitar a voz, trejeito, comidas, tudo. Tudo. Aí vai e fala alguma coisa lá da sua infância. Sei lá, uma vez que você caiu na árvore e quebrou a perna ou não quebrou a perna. Uma vez que você cortou o dedinho mindinho com a faca, né? Eles vão lá e dizem alguma coisa assim particular. Aí, você sem discernimento de espírito, começa a chorar. E fala, ai meu Deus, é o Senhor realmente que está falando. É Jesus, é o Espírito Santo, meu Deus. Meus irmãos, coisas espirituais com coisas espirituais, como é que você vai conseguir definir, discernir, enxergar coisas espirituais
como elas são, se você não consegue ser espiritual para enxergar as coisas como elas são, a Bíblia diz que os espirituais discernem as coisas espirituais, mas quem não é, não vai conseguir. Então, como é que você vai discernir se você está sendo enganado por espíritos enganadores ou não? Se você não sabe definir, se você não tem esse discernimento de Deus, fica muito difícil. E Satanás não está nem aí, ele vai enganar. E tem enganado centenas de milhares de pessoas em muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas congregações. Esse é um dos motivos pelos quais eu não participo de denominação nenhuma. Sabe por quê? Porque, felizmente, eu identifico esse tipo de engano automaticamente. Eu vou fazer o quê? Vou fingir que eu não estou vendo? Vou fingir que eu não sei? Vou fingir que eu não leio a Bíblia, que o Senhor Jesus não me mostrou a verdade? Eu vou estar mentindo para mim mesmo. Então eu não posso me submeter a ensinamento e doutrina de demônios, eu já ensinei isso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Presta atenção, eu vou falar os dois vieses aqui, né, ou as duas facetas desse texto. Usam esse texto aqui para enganar pesadamente. Lançam línguas espirituais estranhas que não existem, enganam o povo com visões e profecias vindas diretas do inferno, e se alguém questionar e disser qualquer coisa, eles dizem que não pode dizer porque é uma pessoa natural e é só quem entende isso é espiritual. Porque quem é espiritual entende espiritual. Tá ligado, irmão? Estão ligados nos demônios. E isso é o que está acontecendo. Estão ligados nos demônios. É uma ligação espiritual maligna. Tá? Maligna. Esse é um ponto. Então, cuidado com profecias, línguas estranhas. Inclusive, essa expressão não existe na Bíblia, tá? Línguas estranhas não existe na Bíblia. Muito direcionamento dado por demônios a pessoas nas congregações aí é justamente por isso. Porque se eles não. O diabo sabe muito bem que se eles não conseguem ter esse discernimento, eles não vão perceber que são eles que estão lá ensinando. Aí, se eles estão lá ensinando, como é que a pessoa vai saber? Não tem como. É a mesma coisa que você pegar por exemplo, eu pegar e botar uma máscara na minha cara e chegar em casa, mas o meu filho tá vendo que sou eu só tô com a máscara. Eu vou falar para ele, falar assim, não, não sou eu não. Você tá vendo outra pessoa. É mentira. Ele fala, não, eu sei que é você. Eu sei que não sou eu não. É mentira, não tem. Você tá com a sua visão ofuscada, tá? A sua mente está produzindo. E o meu filho sabe que sou eu, só estou usando uma máscara. Só isso. Esse é o exemplo simples que eu usei para você entender como é que está funcionando a ilusão dos demônios dentro das congregações. Nesse caso, meu filho sabe quem eu sou. Quem é espiritual discerne os espíritos e sabe quem está ali em nome de Jesus, mas são demônios. Mas quem não é, não está enxergando. Não está enxergando. Muito menos que está usando máscara. Está enxergando que é Jesus e não é. Esse é um perigo muito grande, é um problema muito grande. Porque como é que você vai... Esse é um outro detalhe. Como é que você vai rachar a cabeça de uma pessoa e colocar dentro do cérebro dela que ela está com a visão dela adulterada e ela não consegue enxergar o que está bem na frente da cara dela? Fala o português bem claro. Como?
Não existe como, se essa pessoa não acordar desse sistema maligno, dessa nuvem diabólica de manipulação. Quando você está num ambiente controlado por demônios, por entidades, entenda o que eu estou te falando. A sua percepção de tudo e influência naquele local vai estar adulterada. Os seus sentidos, a sua audição, o seu olfato. Deixa eu te dizer uma coisa. Já houve cultos, eu não vou dizer o nome da igreja, mas que eu sentia cheiro de esgoto dentro do culto. Podre. E aí? Era coisa da minha cabeça? Era alguém que estava soltando pum lá dentro? Não. São os espíritos malignos que estão ali atuando naquele templo. Só que vai eu dizer isso para alguém que não tem discernimento espiritual? Vai me chamar de louco? Você entende? Você entende o que essa palavra está realmente querendo dizer para você? Não tem como a pessoa entender. Não tem como ela conseguir ver direito. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas. Preste atenção. Eu precisaria explicar isso? Olha o que está dizendo. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Eu vou ler mais uma vez que esse texto aqui me conforta. Eu vou ser bem sincero. Eu vou ler mais uma vez porque esse texto aqui me conforta. Ele me alegra. E vocês que estão vendo esse vídeo entendem exatamente o que eu estou falando. Mas aquele que é espiritual compreende todas, fala algumas, compreende mais ou menos, compreende assim, um lado só da coisa, compreende só o lado que quer entender? Não, preste atenção, não acredite em mim, olha, a palavra de Deus está dizendo para você claramente, pelo amor de Deus, enxergue o que está escrito na sua frente. É o que está escrito na sua frente, eu não estou inventando nada para te dizer. Olha aqui. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas. Você entendeu por que quem é espiritual de verdade tem um tipo de sabedoria que ela é sobre... Preste atenção, eu vou falar a palavra pausadamente para você entender, que é sobrenatural. Então, é um tipo de sabedoria que vem do alto e está sobre o natural, sobre a compreensão natural. Está além, está acima. Por isso que compreende todas as coisas. Quando compreende todas as coisas, você entendeu agora que tipo de sabedoria que Deus tinha dado lá? E por isso ele cometeu um erro muito grande, né? Um camarada nada mais, nada menos que chamado Salomão. É isso aí. A sabedoria que ele tinha não vinha dos homens, veio de Deus. E por isso a traição dele contra Deus foi muito grande. Era uma sabedoria sobrenatural. Sobrenatural. Então ele conseguia julgar qualquer ou quaisquer causas que fossem apresentadas a ele e com a maior naturalidade. Ele resolvia um problema assim como o daquela criança, assim no piscar de olhos, e a justiça era feita de verdade. Então você entende o que está dizendo esse texto aqui, mas aquele que é espiritual compreende todas, meu Deus, obrigado, Senhor. Todas as coisas, todas. Nem quem tem faculdade, quem tem mestrado, doutorado, você pode ter Harvard, Stanford e Yale ao mesmo tempo, tá? Para quem entende um pouquinho do lado de fora do país aí, que não vai chegar aos pés de quem é espiritual de verdade. Porque quem é espiritual de verdade tem discernimento espiritual. Simples assim. E é de todas as coisas, está escrito no texto, compreende todas as coisas. Ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, assim, esse texto ele me conforta porque me, me dá um alento de forma que eu acabo encontrando assim, um amparo, né?
Você reparou que eu consegui falar 3 vezes a mesma coisa com palavras diferentes, né? Isso se chama sabedoria. E é de Deus e não é minha. O dia que eu achar que isso é minha, Deus me mata. O dia que eu achar que isso é meu, entendeu? Eu não sou porcaria nenhuma. Então, na própria palavra de Deus, ela me acalenta a respeito das coisas que eu sei, ou que quem é espiritual sabe, mas muitas das vezes no ambiente, preste atenção, no ambiente, às vezes onde você está, você não vai poder falar, porque as pessoas não têm nível para entender você. Elas não são espirituais, elas são carnais. Você entendeu agora por que Paulo dizia o tipo de coisa que falava? Olha, eu não pude falar com vocês. E era tudo crente. Tudo crente. Uma cambada de crente. Uma cambada de crente. E ele não podia falar como pessoas espirituais. Olha que absurdo. Como é que você está no meio de um monte de crente e você não pode falar coisas espirituais? Nem se dirigir a eles como a espirituais. Sabe por quê? Porque eles eram carnais. Então não são crentes. Entendeu? Não existe crente carnal. Não existe. Você precisa entender isso. Não existe crente carnal. Não existe crente carnal, não existe. Existe cristão ou não cristão, não existe crente carnal. Ah, eu sou evangélico, não dizem, eu sou católico não praticante. Eu sou evangélico não praticante, é isso? E essa porcaria não existe. Paulo deixou isso claro nesse texto. Vocês necessitam ainda do leite, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, ou seja, vocês não são aquilo que deveriam ser pelo tamanho do investimento que lhes foi empregado nas suas vidas. Difícil de entender? Isso não vem de mim. Aí, eu queria mandar um recado aqui para todos os irmãos que me compreendem, porque são iguaizinhos a mim. Deus conforta ao nosso coração sob o aspecto de que muitas das vezes você não é compreendido ou compreendida, e você fica, às vezes, até entristecido ou entristecida, porque você vê claramente que as pessoas que estão naquele ambiente onde você está, onde você se encontra, não tem nível para entender aquilo que você poderia falar, e você deveria falar, mas muitas das vezes você não pode, e se segura, porque eles não têm nível para compreender o que deveriam compreender a tempo. A tempo. Isso eu estou falando também de carreira. Isso frustra muito, muito. Porque o que é espiritual ele enxerga muito à frente, muito além, muito acima. Isso não é soberba não, irmãos, é pelo contrário, pelo contrário. Só que o que adianta a gente ter toda essa bagagem e quem está ao nosso lado não suportar ouvir a verdade de quem é espiritual? E aí? Como você resolve uma questão assim? Não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu vou fechar com esse versículo aqui, que ele fecha de forma magistral o texto. Magistral. E aí depois eu vou mostrar um vídeo para você entender e ver com seus próprios olhos a que nível nós chegamos, né? Eu fico imaginando Deus, irmão, se eu fico triste, fico aborrecido, fico todas as coisas, vendo um negócio assim, eu fico imaginando o coração de Deus, o coração de Deus. Como não deve ficar o coração de Deus? Como não deve ficar o coração de Deus diante de uma visão de igreja como a que está aí, tá? Vou fechar aqui o texto com esse versículo aqui, ó. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem, irmãos? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi que deu sabedoria para Deus? Você é capaz? Você teria a audácia de responder uma pergunta dessa?
Quem foi que deu sabedoria? Olha, se você quer aprender textos como esse, leia o livro de Jó, peça discernimento. E você vai ver que o nível ali é muito alto da conversa de Jó com Deus. É altíssimo. Crente, só crentinho, não consegue compreender não, tá? Não consegue. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu vou ler o finalzinho para você entender, né? Fechar o entendimento completo do que esse texto quer dizer. Olha o que esse texto diz a respeito de quem tem a mente de Deus, quem tem a mente de Cristo, né? A mente à frente do seu tempo, uma mente celestial, uma mente instruída pelo céu, uma mente guiada e doutrinada pelo Espírito de Deus. Preste atenção. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu mando também um recado para todos aqueles que julgam, pessoas como eu, pessoas que realmente conhecem a Deus, pessoas que não têm repercussão nacional, que não têm os microfones, que não têm as mídias, que não têm os holofotes, mas que são pessoas de Deus. Sim, cuidado quando você julgar uma pessoa dessa. Cuidado. Pode ser que você esteja aumentando o seu saquinho de condenações na eternidade, tá? Não mexe com quem é de Deus, não. Se você até trabalha com bruxaria, sabe, vai lá servir suas entidades lá. Cuidado, tá? Não faz isso não, porque não se consegue mexer com alguém que é realmente de Deus e sair ileso, sair impune. Esse é um recado direto para você. Você que odeia quem é de Deus de verdade, cuidado. A solução de Deus para você é conversão ou morte. E morte, quando vem de Deus, olha, não é nada bom, não. Não é nada bom, tá? E por falar em morte, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês, para você ver o nível que está acontecendo. Presta atenção. Acho que eu vou ter que procurar. Deixa eu ver se eu acho aqui na... Desculpa, amor, como eu não sei usar o Instagram direito, eu tô tentando achar o vídeo que eu tinha separado aqui para mostrar nesse vídeo, mas eu acho que eu não vou conseguir não. Rios, não tem minha conta. Histórico da conta. Bio. Excluído recentemente. Não tem nada. Excluído. Sabe que se eu estivesse vendo porcaria, não tinha como eu fazer isso aqui, né, irmãos? É um recadinho para os irmãos aí, tá? E para as irmãzinhas também. Não estou dizendo que eu não sou sujeito ao pecado. Sou homem, peco, falho como todo mundo. Mas procuro, né, me resguardar na medida do possível. Curtida, comentário, avaliação. Pior que eu não sei como achar aqui. Não sei como achar aqui o vídeo que eu tinha separado para mostrar aqui. Enfim, era um vídeo. Deixa eu ver como é que eu. Vamos ver se eu acho aqui.
Só que eu não sei procurar. Aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai estar por aqui. Na verdade, o vídeo que eu tinha separado, irmão, é um vídeo que estava dizendo assim, como se tornar um profeta poderoso. Olha que absurdo, né? Eu não estou vendo ele aqui. Não estou vendo pela imagem. Não estou vendo aqui, mas é um negócio bem absurdo de ensinando a soprar, né? Como se fosse soprar o poder de Deus. Aquelas coisas que a gente via antigamente e está vendo muito agora também, né? Que se tornou uma praga gospel. Deixa eu ver se eu acho algum parecido aqui. Poderoso. Não tô achando aqui não, irmãos, mas assim, é um curso de profeta poderoso. Aí mostrava ali umas pessoas, né? Umas pessoas soprando nas outras em pé, incentivando elas, dizendo que aquilo ali era o poder de Deus. Mas tinha até criança também, né? Deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa a ver. Não é. Infelizmente acho que eu não vou achar não. Mas deixa eu ver aqui. Não vou achar não, irmãos, mas o vídeo é sobre... Na verdade é um vídeo que fala, né? É um curso de profeta, né? Eu nunca... Eu não sei se alguém aqui andou com Elias, ou é parente de Eliseu, né? Mas eu acho que não é não. Então, não existe, tá, irmãos? Não existe curso de profeta, ainda mais profeta poderoso. Isso aí é Deus quem elege, tá? Cuidado com esses enganos. É uma desgraça o que tem se tornado esse falso evangelho e hoje, né? E é muito teatro, irmãos, é muita, sabe, é muito lixo gospel, muito lixo evangélico. Enfim, é um curso de profetas, então sabe que é um curso de falso profeta, né? Curso de falsos profetas. Cuidado com o engano, tá, irmãos? Como o texto mostrou, coisas espirituais só se discernem por quem é espiritual. E como diz ali o texto, deixa eu voltar lá. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Voltando aqui na parte de cima um pouquinho, no versículo 15, está escrito assim: mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas. Se você achou que esse vídeo é relevante, né? Você achou que ele pode abençoar ou esclarecer algo bíblico para alguém, compartilha ele,
você vai estar me ajudando a espalhar o verdadeiro evangelho, que não é nada fácil, tá bom? Deus abençoe a sua vida.